E aí, torcida apaixonada do Timão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Corinthians? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Então, se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O Corinthians voltou a campo pela Copa Sul-Americana e, mesmo com um empate, o que mais repercutiu após o apito final foi a atuação segura e determinada de Mateuzinho. O lateral direito vem mostrando, jogo após jogo, uma evolução que não apenas agrada, mas surpreende. Depois de um início de temporada sob desconfiança e dividido entre rodízios com Léo Mana, o camisa 33 encontrou seu espaço com personalidade e consistência. Seu crescimento é evidente e tem feito diferença tanto defensivamente quanto nas construções ofensivas do time. Não é mais apenas um jogador de apoio, Mateuzinho virou protagonista silencioso em um elenco que ainda busca identidade. Os números ajudam a contar essa nova fase do lateral. Em 17 partidas disputadas em 2025, Mateuzinho soma impressionantes 48 desarmes, o que dá uma média de quase 3 por jogo. Além disso, foram 114 ações defensivas, 70 bolas recuperadas e uma nota média de 7,18 segundo o SofaScore, demonstrando um equilíbrio entre intensidade e inteligência de jogo. São estatísticas que colocam o defensor como o melhor nesse quesito entre todos os jogadores da Série A do Brasileirão, e isso por si só já levanta questionamentos sobre seu papel no elenco. O desempenho técnico e físico tem sido tão alto que já não há mais dúvidas sobre quem comanda o lado direito da defesa corintiana. Mas o impacto de Mateuzinho não está apenas na frieza dos números. Sua leitura de jogo e sua capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão têm chamado a atenção até dos mais exigentes. O gol marcado nesta temporada foi um exemplo claro disso, um passe preciso de Carrillo, uma tabela inteligente com Héctor Hernandes e a finalização de canhota, mostrando técnica e presença ofensiva. Ainda que o chute tenha desviado no zagueiro adversário antes de entrar, a construção da jogada revela a confiança de quem está à vontade dentro de campo. É esse tipo de comportamento que diferencia um jogador comum de um nome que pode se tornar símbolo de uma nova fase. Desde que assumiu de vez a titularidade, Mateuzinho tem se mostrado um jogador mais completo, mais maduro, e com uma entrega que contagia os companheiros. Sua postura em campo reflete comprometimento, algo que, somado à eficiência técnica, se traduz em liderança natural. Não grita, não gesticula demais, mas com a bola nos pés e o posicionamento correto, dita o ritmo defensivo com autoridade. E isso tem um peso enorme em um time que ainda busca se consolidar em meio a um calendário exigente e partidas decisivas. Com ele, o Corinthians parece mais equilibrado, mais difícil de ser batido pelo lado direito e mais seguro nas transições. Diante desse cenário, é impossível não provocar a fiel torcida até onde Mateuzinho pode chegar vestindo o manto alvinegro? Será que estamos vendo o surgimento de um dos principais laterais do país nos próximos anos? Ou será que sua evolução ainda está apenas no começo e há mais camadas desse jogador a serem reveladas? A verdade é que, com números, entrega e bola no pé, ele está cavando seu espaço como uma peça incontestável. Cabe agora ao torcedor refletir e responder: Mateuzinho já é um dos pilares deste Corinthians ou ainda precisa mostrar algo mais para ganhar esse status definitivo? Algo parece ter se perdido no caminho. O que antes era uma equipe reconhecida por sua entrega, intensidade e postura impositiva dentro de campo, hoje dá lugar a um conjunto apático, sem alma, que pouco assusta e quase não inspira. A fluidez que antes encantava virou previsibilidade. A construção que outrora era precisa e letal, se transformou em um emaranhado de passes laterais, desconexos, sem objetivo claro. Em vez de pressionar, o time recua. Em vez de propor, aguarda. E na espera, vê o tempo passar enquanto a confiança do torcedor escorre pelos dedos. O sentimento é de saudade, mas não de um passado distante, e sim de um futebol que parecia estar ali até pouco tempo atrás, mas que, de forma silenciosa, foi se esvaindo a cada rodada. A sensação de perda vai além do campo. É como se houvesse um vazio que nenhum reforço ou esquema tático conseguisse preencher. O espírito vibrante que carregava a camisa pesada parece adormecido, enquanto os gritos de incentivo dão lugar a suspiros de frustração. O bom futebol, aquele que combinava raça com inteligência, organização com ousadia, parece ter morrido sem aviso. E o que fica é um silêncio ensurdecedor, de um clube que tenta reencontrar sua essência, mas caminha tateando no escuro. A pergunta que ronda o imaginário coletivo não é apenas quando vamos voltar a vencer, mas sim quando voltaremos a jogar bonito, com a dignidade e a grandeza que essa camisa exige. A angústia se agrava quando se percebe que não é só uma fase ruim. É um padrão que se repete, como se o time tivesse desaprendido a competir em alto nível. O torcedor assiste, impotente, a uma equipe que parece desorientada, sem liderança em campo e com pouca inspiração fora dele.
As substituições não mudam o panorama, as estratégias não surpreendem, e os jogadores, por mais esforçados que sejam, não conseguem entregar a intensidade que o Corinthians sempre carregou como marca registrada. É como assistir a uma peça em que todos os personagens esqueceram suas falas, o resultado é um espetáculo sem emoção, sem identidade e sem final feliz. E enquanto isso, a inquietação cresce nas arquibancadas e nas redes sociais, onde o sentimento dominante é um só: esse não é o Corinthians que conhecemos. O que mais incomoda é que, apesar dos sinais claros da decadência, poucas mudanças reais parecem ocorrer. A sensação é de estagnação, como se todos estivessem esperando por um milagre que não virá sozinho. A ausência de um plano sólido de reconstrução só aprofunda o sentimento de perda. O Corinthians sempre foi um time que se reconstruiu na dor, que renasceu em meio às crises, mas, desta vez, a crise não é apenas de resultados, e sim de identidade. O futebol bem jogado, vibrante e competitivo não desapareceu de uma hora para outra, ele foi sufocado, aos poucos, por escolhas questionáveis, por falta de ousadia, por conformismo. E agora, resta saber se o clube será capaz de escutar o clamor da sua torcida e ir em busca desse futebol que, apesar de morto, ainda pode ser ressuscitado. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e ative o sininho no canal do Timão para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. E você, torcedor corintiano, ainda consegue se enxergar nesse time que entra em campo sem alma? Onde foi parar a garra que nos fazia temer ninguém, a coragem que empurrava até os jogos mais difíceis para nossa conta? O que resta hoje é um vazio no olhar dos jogadores, uma falta de identidade que fere os olhos e o coração de quem cresceu vendo o Timão suar sangue por cada bola dividida. É impossível ignorar esse cenário, como se fosse apenas uma fase ruim. Não é. Parece um distanciamento completo entre o que o Corinthians foi e o que tem se tornado, e isso dói. Diante dessa realidade, não tem como não pedir a opinião do torcedor. Qual foi o momento exato em que o bom futebol morreu para você? Foi um jogo específico, uma sequência desastrosa, a insistência em nomes que não entregam nada dentro de campo? Porque se tem uma coisa que não morre nunca é o amor da fiel. Mas até esse amor cobra atitude. Já passou da hora de entender que não se trata apenas de trocar técnicos ou reforçar o elenco, trata-se de resgatar uma essência, uma cultura de luta, de entrega, de respeito ao manto. E é impossível que isso aconteça sem ouvir quem realmente sente tudo isso na pele, a torcida. Então fala com a gente, escancara sua opinião, porque esse é o momento de ser ouvido. O Corinthians não pode continuar nesse piloto automático de derrotas mornas e empates que parecem vitórias para quem não conhece nossa história. O bom futebol pode até ter morrido dentro de campo, mas fora dele ainda existe um exército apaixonado, indignado e pronto para cobrar. O que você espera do futuro? Como reconectar o time com o povo? Comenta, compartilha, faz barulho. Porque se a alma do Corinthians ainda está viva, ela está na voz da fiel. Vem ver as novidades do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Corinthians. Tchau, até o próximo vídeo.